Olá, amigos! Bem-vindos ao Espiritualismo Raiz. No vídeo de hoje, eu trago a vocês a psicografia emocionante de Camila. Não se esqueçam de deixar o like, seguir o canal e ativar o sininho. Obrigada! Estou nessa colônia espiritual há muito tempo. Fui resgatada por uma equipe de irmãos que trabalham sem cessar. Quando eu nasci, era bem doentinha. Os meus pais faziam tudo por mim com muito carinho e muito amor. Eu sempre fui frágil de saúde, mas o amor dos meus pais sempre me faziam sentir melhor. E foi assim que eles sempre me ensinaram o amor e o respeito. Não entendo por que esqueci tudo isso. Meu pai sempre me ensinou a ser grata por tudo. Quando acordava pela manhã, ele me ensinava e então eu agradecia. Mas tudo mudou quando aos 16 anos eu conheci o Roberto. Namoramos por 3 anos. Ele era muito diferente. Eu deveria ter colocado em prática os ensinamentos dos meus pais, mas eu não fiz. Eu estava apaixonada. Hoje eu vejo que era uma desculpa para os meus erros. Quando fui conhecer a família dele, eu fiquei deslumbrada com o luxo da casa e carros. Mas eles não se respeitavam. Ele não respeitava os seus pais. Ele era revoltado. Tratava mal as pessoas. Hoje eu me pergunto, por que não coloquei em prática os ensinamentos dos meus pais que tanto amei? Roberto me contaminava com a energia dele e a arrogância. Um dia eu presenciei ele tratar muito mal uma senhora que limpava o chão do local onde estávamos entrando, onde sem querer ela encostou a vassoura no pé dele. Esse foi o motivo para ele humilhar aquela senhora. E eu sempre me calava, aceitava tudo o que ele fazia. Mais tarde soube que ele falou com o superior daquela senhora e ela foi mandada embora. Quantas e quantas vezes vimos pessoas que amamos fazer algo de errado e nos calamos. Assim, nós somos coniventes. Com o tempo, aquela energia de arrogância me contaminou. Eu permiti isso, pois sabia o que era certo e errado. Mudei para pior, só para não perder o Roberto. Tudo o que ele fazia, eu fazia também. Hoje, eu sinto tanta vergonha porque nos deixamos sermos dominados pelo mal. Hoje, eu sei que a energia do amor e do perdão é o que nos deixa mais perto de Deus. Eu abandonei meus pais. Sabia que eles, já de idade, precisavam de cuidados, mas eles já não eram mais importantes para mim. Eu e Roberto viajávamos pelo mundo. No início foi bom, mas depois ele não me respeitava mais. Quantas vezes eu surpreendi ele com outras mulheres e me tornei violenta? Incontáveis. Aquela energia boa e aquela conexão que eu tinha não existia mais. Passei a me alcoolizar para esquecer a dor e a raiva. Então, com essa energia horrível que eu emanava, eu atraía outras energias piores que a minha. Hoje eu entendo que atraía espíritos que estavam na mesma sintonia que eu, da raiva. Passei a me vingar das amantes do Roberto. Investigava onde elas moravam e dava um jeito de prejudicá-las. Colocava fogo nas casas, sem pensar nas consequências. Eu e Roberto brigávamos muito. Eu o agredia. Eu estava enlouquecendo e não conseguia mudar minha energia. Roberto, ele me abandonou, pois ele estava sendo investigado pela morte de um dos seus amantes. Eu me perdi totalmente. Estava infeliz e sozinha. Meus dias eram de escuridão e eu andava por lugares que eu não conhecia. Cansada, até que um dia alguém se aproximou. Eu olhei e era aquela senhora que eu vi o Roberto maltratar e não fiz nada para ajudar. Eu estava sentada num lugar escuro e estranho. Ela me chamou.
Camila? Eu olhei, ela me estendeu a mão e me disse: venha, eu vim te ajudar. Eu estava tão mal, meu estômago doía muito, e ela disse: faz muito tempo que você está aqui. Eu perguntei: a senhora não está com raiva de mim? Ela falou: não lembra? Eu fui sua mãe na encarnação passada. Eu olhei para ela e desabei a chorar. Ela me abraçou e disse: você terá a oportunidade para mudar para melhor, mesmo com toda a ajuda que você teve de irmãos de luz que vieram como seus pais para te ensinar o caminho do bem. Mesmo assim, você não conseguiu, mas eu vou te ajudar até você conseguir. Cheguei nessa colônia espiritual depois de passar um tempo na enfermaria, pois eu havia danificado meu corpo espiritual e físico com a bebida. Me dei conta que faziam 12 anos que eu estava desencarnada e não sabia, por estar envolta em uma energia de rancor pela traição do Roberto. Tudo passou. Eu não me dei conta. Quando me recuperei, chegou o momento do mentor me mostrar como foi a minha passagem pela Terra. Confesso, tive medo. Era o momento da verdade. Quantas vezes eu ouvi pessoas lá na Terra dizendo: a vida é uma só, vamos aproveitar. Ah, gente, isso não é verdade. A falta de conhecimento nos torna frágeis para o caminho errado. E então, o meu mentor falou: Camila, seja bem-vinda. Sua experiência lá na Terra foi desafiante e você não colocou em prática o que seus pais te ensinaram. Mais uma vez, você caiu nas fraquezas que o seu espírito traz de outras vidas, somatizando débitos para futuras encarnações. Deus é de uma bondade eterna, mas precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele te ajuda, mas você precisa colaborar. Afinal, somos nós que precisamos ser melhores. Com os ensinamentos que você aprendeu com os seus pais, você deveria ensinar o Roberto e não se tornar igual a ele, ou até mesmo pior. Você prejudicou a si mesma, a Roberto e a todas aquelas mulheres que você se vingou. Quanto tempo desperdiçado pelo rancor e orgulho. E eu, ouvindo tudo aquilo, meu mentor tinha razão. Bom, o tempo passou, mas para eu reencarnar novamente e tentar ser melhor, levaria muito tempo, e eu tinha que esperar chegar todas as pessoas que eu prejudiquei na Terra. Quando Roberto desencarnou e veio para essa colônia, precisávamos nos perdoar. Depois, chegaram as pessoas que eu prejudiquei, colocando fogo em suas casas. E assim foi, até que eu perdoei e fui perdoada por todos. Passei muitos anos trabalhando nessa colônia para merecer reencarnar. A forma que Deus nos abençoa a sermos melhores é reencarnando, até aprendermos a sermos honestos, humildes e respeitosos com os nossos irmãos. Eu irei para mais uma jornada na Terra. Dessa vez, eu escolhi ser uma freira, me dedicar à caridade somente e me conectar com Deus, porque se for diferente disso, eu não consigo. Quando Jesus nos orienta a orar e vigiar, não é o que está no externo, mas o nosso íntimo, pensamentos e comportamentos. Manter-se em um caminho íntegro exige disciplina. Camila teve bons aprendizados de seus pais, que lhe ensinaram com amor. Ela deveria passar esses ensinamentos adiante. No entanto, sentiu-se atraída para o caminho do orgulho e da raiva, a vaidade, mudando completamente a energia boa que seu espírito emanava, atraindo para si e para outros sofrimentos e débitos para futuras encarnações. É muito importante
nos retirarmos em algum momento para nos conectarmos com Deus. É o seu momento com o Criador, que nos conhece muito bem e nos fortalece com a sua divina presença.